Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa do glorioso, ou melhor, mais do que uma festa, liturgicamente falando, a solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria. Que Deus nos dê toda a graça, nos comunique seu amor por meio do seu servo que tanto o amou e o serviu nessa terra, São José. Invoquemos o Espírito Santo. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, com força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vamos ouvir o Evangelho dessa solenidade que está em Mateus 1, 16, 18 a 21 e versículo 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. E a origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, celebramos hoje a solenidade do glorioso São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, pai adotivo de Jesus, que Deus escolheu desde toda a eternidade. Escolheu Maria para ser a mãe de Jesus e a preparou e a santificou. Lá ainda nasceu o momento da concepção, para que ela fosse imaculada. Mas também Deus preparou um homem desde toda a eternidade, e esse homem é José, para que ele pudesse ser o pai do Verbo encarnado. Olha a grandeza, irmãos. Nós não temos, talvez, consciência da grandeza deste homem José. Ele, claro que em santidade, Maria está muito elevada em santidade do que José. Claro, Jesus é Deus, mas veja que mistério. Na casa e na família, José era o chefe. Maria, sendo elevadíssima em santidade, mais do que José, mas obedeceu a José, se tornou a esposa de José e obedeceu como esposa, companheira. Jesus, sendo Deus, Deus se fez tão humilde, mas se fez tão humilde, tão pequeno, que se colocou debaixo da obediência da criatura, de José. José é uma criatura,
mas uma criatura preparada, e Deus obedeceu. Ele formou Jesus, José ensinou Jesus a trabalhar, José conviveu com Jesus e assumiu a paternidade realmente do Filho de Deus. Maria foi e é a Mãe Santíssima do Senhor. Veja a grandeza de São José, veja que alegria, mas também que responsabilidade, que missão esse homem recebeu. Imagina, a missão de cuidar da Mãe de Deus e a missão de cuidar do próprio Deus que se encarnou. O Verbo encarnado, a segunda pessoa que nós falamos da Santíssima Trindade. Jesus é Deus. E São Mateus conta que depois de Maria ter concebido por virtude do Espírito Santo, José, seu esposo, que era um homem justo e não queria difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. A resolução de José foi um ato de bondade, de retidão. Ele não queria fugir, mas sabia da inocência de Maria, embora não soubesse explicar. É o mistério. Por isso quer sair em segredo, sem prejudicá-la. Veja o caráter. Veja que homem de hombridade, de caráter, que é esse homem José. Por isso que a Bíblia, São Mateus, resume essa integridade moral, física e espiritual de José como sendo o homem justo. E justo quer dizer que é bom, que é reto. Justo é aquele que está ajustado com Deus. Numa palavra, é santo. O justo na Bíblia é o homem santo. José é um homem santo, muito santo, muito além de todos os outros santos que virão. José é o homem do silêncio. José é o homem da escuta de Deus. José, alguns meses após a anunciação, percebeu a gravidez de Maria, que era um tremendo mistério entre ela e Deus, sofreu sem compreender nada, mas em nenhum momento quis pensar mal dela. José amava Maria, ele a conhecia, ele percebia a pureza dos olhos, dos gestos, da alma daquela mulher, porque era uma luz. A Virgem Maria era uma luz, humanamente falando, olhava para Maria, era uma mulher de uma candura, de uma beleza não só física, mas de uma beleza na alma. Era um sol radiante. Mas ele sentiu-se envolto no mistério que ultrapassava. E José soube sofrer calado, disposto até a renunciar seus sonhos, sem fazer alarde. Para não difamar, preferiu ficar pessoalmente mal e passar por um irresponsável que abandona a noiva grávida. Resolve sair de cena devagar, sair de cena sem macular a Virgem Maria. Preferia até ser difamado, mas não queria difamá-la, difamar a imagem dela. Antes que profanar aquele amor santo que o próprio Deus tinha feito nascer entre ele e Maria, porque era um amor espiritual, era um amor perfeito, era um amor tão perfeito que existia entre Maria e José, que nem sequer precisava de uma relação só sexual. Era um amor onde um se dava o ao outro, era um amor que um encontrava-se no outro, era um amor lindo. Este é o amor verdadeiro. Este é o amor verdadeiro. José era um homem justo. Foi justo porque soube escolher a conduta justa. E quando agir assim era difícil e pedia o heroísmo, José era um grande herói. Esqueceu-se de si, deu sua honra, renunciou aos seus planos, fez o sacrifício em silêncio, sacrificou tudo por amor a Deus, sacrificou seus sonhos, sua vontade. José se entregou totalmente na mão de Deus, em silêncio, porque ele andava sempre em sintonia com Deus.
Ele assim pensava. Eis que um anjo apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Irmãos, José vivia em plena harmonia com Deus, e a partir desse instante iria ser mais justo ainda, e agora ia alinhar, ajustar o projeto dele ao projeto de Deus, até abandonar seu projeto para que ele pudesse andar afinado com Deus. José não questiona, bonito isso. José obedece, despertando do sono, fez como lhe ordenou o anjo e recebe sua esposa em sua casa. Obedeceu com fidelidade delicada e agiu assim nas outras circunstâncias em que Deus lhe pediu coisas muito difíceis. José aceita a vontade de Deus, José assume a cruz, assim como Deus, quando chamou para que fugisse para o Egito, livrando o menino da perseguição de Herodes, levantou-se na mesma noite, na hora, tomou o menino, partiu, não perguntou, não questionou. José é o protetor, o provedor da família. Irmãos, esse é São José. E a grande lição que José nos dá é ser bom, fiel e tudo fazer por amor. Aprendamos dele a ser justos, retos, a não torcer os caminhos de Deus com os desvios de interesse, de vaidade, de medo, de comodismo. Procuremos sempre alinhar nosso projeto para que o projeto de Deus se cumpra, para que o propósito de Deus se realize na nossa vida. Procuremos sempre estar em harmonia com Deus, do jeito que Ele quiser. Ó glorioso São José, ajudai-nos. Por intercessão de São José, atendei-nos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu glorioso São José, que nas vossas maiores aflições e tribulações não vos valeu o anjo do Senhor, valei-me, São José. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.